BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, bem-vindos, obrigado por esperar por nós, mas já cá estamos, é o Semanário Econômico nos seus momentos iniciais. Esta edição vamos nos debruçar com alguma profundidade sobre dois tópicos. O primeiro que tem a ver com o lançamento deste Programa Nacional de Industrialização, também conhecido por PRONAI. Vamos conhecer o conteúdo de uma forma mais genérica e as expectativas à volta desta questão do relançamento do setor industrial, um tema que temos vindo a aflorar ao longo do programa. É nestes termos, então, que vamos nos debruçar sobre o contexto do Programa Nacional de Industrialização e as nuances que ela transporta consigo. Acreditamos na perspectiva de promover a transformação, o relançamento do setor industrial manufatureiro no nosso país. Para este efeito, o Dr. Edgar Paulo, diretor de planificação do Ministério da Indústria e Comércio, ele que é o principal articulador do Programa Nacional de Industrialização, vai então nos dar conta do contexto e alguns aspectos essenciais do conteúdo do Programa Nacional de Industrialização. Boa noite, Dr. Edgar Paulo, bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. A pergunta que lhe coloco é que temos agora o Programa Nacional de Industrialização, PRONAI. Entretanto, vínhamos com a política e estratégia industrial. Qual é a relação entre estes dois instrumentos neste momento a orientarem o processo de promoção da industrialização no nosso país, tendo em conta, sobretudo, que a política e a estratégia vigora até 2025, portanto, ela ainda não terminou? Muito boa noite. Obrigado por esta oportunidade que nos é concedida. Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, Sr. João Carlos. Esclarecer aqui que, portanto, o PRONAI é uma iniciativa presidencial. Indo à questão, a relação que existe entre o PRONAI e a política e estratégia industrial é essencialmente esta última regular implementação do PRONAI. Portanto, esta é, como o próprio instrumento já por si só diz, é uma política e é uma estratégia industrial onde, portanto, estão aqui estratégias, fatores e políticas que dinamizam a indústria em termos de políticas, em termos de fatores estratégicos. Portanto, a relação é exatamente que, através dessas estratégias, essa política será, portanto, uma força para a implementação do PRONAI. Ainda nestes aspectos introdutórios, pergunto-lhe agora que balanço é que a política e estratégia industrial que vigora até 2025, que balanço é que ela nos traz e até que ponto é que esses resultados conseguidos até agora estão retomados ou absorvidos ao nível do Programa Nacional de Industrialização? Bom, como é do vosso conhecimento, temos vindo neste momento a falar do relançamento do setor industrial. O Ministério da Indústria e Comércio tem levado a cabo vários estudos econômicos para poder fazer um mapeamento e levantamento daquilo que são as indústrias. Um dos grandes resultados foi exatamente um estudo de levantamento, um mapeamento piloto, em que, portanto, visa essencialmente conhecer
onde é que estão as indústrias, como funcionam, em que âmbito, em que áreas. Obrigado, Dr. Edgar Paulo, nosso convidado para hoje nos debruçarmos sobre a política e estratégia industrial. Outro tema que vamos aflorar é o fato de o governo ter aprovado as contas do primeiro semestre, nomeadamente o plano econômico e social do primeiro semestre e também a execução orçamental. É muito importante esta informação vinda do governo, na medida que é espécie de... é mesmo o balanço de meio termo daquilo que é o desempenho da governação ao nível deste 2021, conhecidos os fatores, os condicionalismos, a conjuntura toda da execução. Todavia, ainda assim, o governo esteve aquém das metas a que se propôs, na medida em que cumpriu integralmente 48%, e há cerca de 117 indicadores, por aí 31% que não foram de alguma forma cumpridos. Então é este o balanço. Vamos ver se quais os fatores que impactaram neste desempenho, que lições que estão a ser extraídas, que recomendações existem neste momento. Temos uma segunda parte do ano e ver se há alguma perspectiva de recuperar-se, quer o cumprimento do plano econômico e social, quer a execução do Orçamento do Estado referente a 2021. Sobre este assunto, conto com o presidente da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, o Dr. António Niquiço. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Queremos olhar neste momento do ponto de vista da fiscalização. Qual é a leitura geral que fazem da informação prestada pelo governo relativamente ao grau de cumprimento do Plano Econômico e Social 2021 e ainda do Orçamento do Estado do mesmo ano? Bom, muito obrigado. É preciso olhar para o funcionamento da economia, tendo em conta os pressupostos estruturais e conjunturais, portanto, ao nível internacional, praticamente com a crise financeira global, as economias afetadas substancialmente pelo impacto negativo da pandemia da Covid, tiveram que rever os seus indicadores macroeconômicos. E o caso de Moçambique não foi uma exceção. Tivemos que rever em baixa, não é? As projeções iniciais de um crescimento, só para dar aqui alguns dados, de 2,1%, tivemos que estar na casa de 0,8%, as revisões e aquilo que foi previsto, não é, pelo exercício feito pelo Executivo. Isso teve impacto também no funcionamento da economia nacional, porque a economia depende de vários fatores. A Covid infringiu um golpe muito duro, mas também tivemos fatores conjunturais, como a instabilidade por conta da problemática do terrorismo na zona norte, praticamente com as expectativas geradas em torno da indústria de oil and gas quase que paralisadas, não é? E a instabilidade por conta do fator inerente à chamada autoproclamada Junta Militar da RENAM na Zona Centro. São indicadores que influíram negativamente nas projeções, mas do ponto de vista da lei orçamental, portanto, tem para este Orçamento do Estado de 2021, uma projeção de perto de 265 mil milhões, portanto, de meticais,
E o balanço que o governo faz é de uma realização na ordem de 48%, que significa que aproximadamente ao nível de coleta de receitas estamos na casa de 127 mil milhões, um pouco mais. E isso representa, comparativamente ao ano 2020, no mesmo período de comparação, que estávamos na casa de 110 mil milhões de meticais em termos da arrecadação de receitas, um crescimento percentual na casa dos 15, 16%. Portanto, mesmo com estes fatores conjunturais e estruturais, há aqui um registro que é digno de realce. Estamos a dizer que a realização até este preciso momento, a avaliação que é feita é de 48%, numa situação atípica, funcionamento da economia. Portanto, houve de fato, e há que se reconhecer, uma grande resiliência, porque com a revisão de todos os indicadores, o que se previa é que o desempenho da economia podia ter sido pior. Podia ter sido muito pior. Mas constatamos que esta avaliação intermédia, estamos a fazer um balanço de junho, ou seja, de janeiro a junho deste ano, não é? Que dá esses números que já anunciamos, traz consigo a ideia de que o Estado, as forças vivas da sociedade, não é, conseguiram se reinventar. E aqui há uma dinâmica de resiliência no funcionamento da economia, porque hoje em dia, nos dias que correm, o Estado moçambicano depende fundamentalmente das receitas provenientes dos impostos fiscais, daquilo que são as cobranças internas. É um orçamento deficitário, não é? Temos um déficit orçamental na casa de perto mais de 100 mil milhões de meticais. Isso é muito significativo para aquilo que são as diferentes demandas de realização socioeconómica, os desafios que temos na construção de mais escolas, hospitais, na materialização fundamentalmente dos principais instrumentos de política pública e macroeconómica. Refiro-me ao Programa Quinquenal do Governo e, naturalmente, ao Plano Econômico e Social e o respectivo Orçamento de Estado, que são executados anualmente. Obrigado, António Niquice. Voltarei a si daqui mais alguns minutos ao longo deste programa para, no nosso tema de fundo, então, esmiuçarmos, de certa forma, o contexto e os resultados desta prestação do governo referente ao primeiro semestre de 2021. Estes, então, os aspectos essenciais do ponto de vista analítico da presente edição do Semanário Econômico, e eu volto logo a seguir. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Eu creio que é muito importante esta ideia de que os organismos públicos demonstrem eles próprios que privilegiam a produção nacional, porque aquilo que é o nosso orgulho tem que começar em nossa casa. E, portanto, se sabemos e queremos que os produtos moçambicanos sejam cada vez mais fortes e até regionalmente, temos que começar pela nossa casa e temos que começar por preferir aquilo que é produzido com qualidade. E esse é um aspecto importante. Nunca podemos folgar e deixar que só porque é produzido em Moçambique possa não ter qualidade. Não, ao contrário.
por ser Moçambique, por ser produzido em Moçambique, tem uma responsabilidade maior. E é isso que nós temos levado a todos os concursos onde vamos, sejam eles privados ou públicos. Temos sempre levado a bandeira da nossa responsabilidade, que é a responsabilidade do grupo Small Compal, a marca Compal, que tem uma responsabilidade enorme, e também sobre a economia de Moçambique, porque queremos fazer, obviamente, com que a nossa empresa seja parte desta história de sucesso, que vai ser seguramente a economia de Moçambique. Pois então vamos neste momento fazer descer e nos aproximarmos mais do nosso objeto de análise hoje, que é particularmente o PRONAI, um olhar de helicóptero sobre este Programa Nacional de Industrialização. Vendo aspectos de contexto, Edgar Paulo, fala-se de um país, uma visão, uma estratégia industrial, e fala-se também, há referência também ao plano multissetorial de relançamento da atividade econômica. Podemos inferir que o PRONAI é um programa de recuperação econômica? Sim, nem só, como também ele é um programa que visa essencialmente, portanto, contribuir para o desenvolvimento e crescimento econômico do país através, portanto, da industrialização, através de ações de industrialização do país. Quando nós falamos, portanto, neste programa, aqui que destacar aspectos que estão relacionados com empresas industriais que estão em falência ou que não estão operacionais, portanto, e o programa visa nem só para novos projetos, tendo em conta aquilo que são as suas fortalezas, não é? O grande motivo aqui de implementação, de lançamento dessa iniciativa é o industrializar através de recursos naturais existentes. Pois, portanto, eu ia mesmo a essa questão nesta altura. Essencialmente, disse no início que era uma iniciativa presidencial, estabeleceu alguma relação entre a política e a estratégia industrial que vigora até 2025. Não me recordo muito bem a data do início da... 2015. 2015, 2025, portanto temos por aí 3 anos ainda no contexto da estratégia, mas essencialmente também falamos, houve referência aqui ao fato de ter este elemento de recuperador da economia, creio que pelo seu conteúdo, mas essencialmente o que é o PRONAI, qual é o seu contexto específico, o contexto específico refere-me da sua formulação, o que visa e como visa. Como me referi, portanto, o PRONAI é um programa que vem contribuir para o desenvolvimento e crescimento econômico através da industrialização no país. E esta industrialização visa, portanto, aproveitar a matéria-prima que é produzida localmente. Temos enormes potencialidades a nível do país, desde potencialidades agrárias, como é de conhecimento que temos aqui um programa a Sustenta, portanto, que traz consigo e per si só um desempenho na produção agrícola. Portanto, e este programa visa essencialmente assegurar o agroprocessamento, a agroindústria na componente da agricultura, na componente extrativa, portanto, para a transformação das matérias-primas, como é o caso, só um exemplo, temos grafite neste país e nós não temos fábrica de lápis. Por exemplo, há necessidade de
painéis solares, a necessidade de baterias. Então, há um foco muito forte em fazer com que o país deixe de ser um exportador de produtos primários e passe a agregar mais valor à sua produção, nomeadamente no que diz respeito ao setor mineral, mas também ao setor agrário. Exatamente. Como estávamos aqui a elencar esses exemplos, portanto, visa essencialmente a reduzir os níveis de importação. Portanto, temos no âmbito deste projeto alguns, neste programa, nós chamamos de PROSIS, que são projetos de substituição de importação. Temos também aqui algum componente que visa reduzir o déficit da balança comercial. Como é o vosso conhecimento, que nós temos um déficit acentuado. Então, dentro de 10 a 20 anos, pretendemos que, portanto, em 10 anos, em cerca de, haja uma redução do déficit orçamental por volta de 20%. Portanto, esta é uma iniciativa que visa, essencialmente, trazer aqui um arranque, um pushing, ok? Que, portanto, vai puxar todos os players, todos os intervenientes Quando recebemos estas notícias e estas iniciativas vindas do lado do governo, sobressai sempre questões que têm que ver com a eficácia destas medidas. A implementação de várias iniciativas, planos e projetos tem-se perdido por questões de ineficácia. Olhando para o modelo de implementação do PRONAI, o que é que assegura a sua eficácia? O que é que garante que o PRONAI vai gerar resultados esperados, diferentemente das outras abordagens que provavelmente não tiveram os resultados esperados? Bom, naturalmente, como sabe que qualquer iniciativa, qualquer programa é um desafio. Primeiro, este aqui é um desafio. Portanto, falando de desafio, aqui dentro do próprio programa temos a componente, são 4 componentes essenciais que visam, portanto, trazer essa eficiência e eficácia por si só na sua implementação. Ora, vejamos, temos aqui a componente de capacitação institucional, onde se prevê, portanto, a capacitação do setor privado, que é o fator fundamental no desenvolvimento industrial. E tem aqui também a capacitação do, portanto, setor público, os players, os processuais, aqueles, portanto, players que fazem os processos... Que devem ser os facilitadores. Os facilitadores, perfeitamente. E temos aqui a segunda componente, que é melhoria de ambiente de negócio, onde se pretende, de facto, arrolar-se quais são os nós de estrangulamento e trazer esses nós de estrangulamento em soluções tangíveis. Temos a componente de infraestruturação. Obviamente, sabe-se que não há industrialização, portanto, sem o fator de infraestruturação básica, como é o caso de vias de acesso, que também irá permitir o escoamento desses produtos agrários para o desenvolvimento de centros agroindustriais. Temos também aqui a componente de eletrificação, a água, os parques industriais, as vilas industriais, devem aqui também ter um cenário de infraestruturação muito eficaz e eficiente. Portanto, que é para facilitar o escoamento, a mobilização desses produtos e manufaturação, e entre outros aspectos. E outra questão também está aqui relacionada com o 4º pilar, que é o conteúdo local. O conteúdo local, nós estamos aqui a dar primazia nesta abordagem, portanto, produtos locais, produtos produzidos localmente, através de matéria-prima local e através também de know-how local. Portanto, e também neste conteúdo local, obviamente, por causa da escassez de quadros e técnicos especializados, também prevê-se... Mas esses aspectos todos é que automaticamente vão assegurar que os resultados prosseguidos sejam apresentados? Naturalmente que para o desenvolvimento de qualquer escopo de economia, de desenvolvimento, tem que haver aqui uma melhoria de ambiente de negócio.
a flexibilidade nos processos, por exemplo, da visa trabalho, o registro do licenciamento da própria empresa, portanto, o financiamento. Aqui é importante frisar que... Há uma questão que tem sido recorrente e, de certa forma, até problemática e mesmo até controversa no nosso espectro empresarial, que é o tratamento dispensado às pequenas e médias empresas. Este segmento confronta-se com uma série de problemas, não obstante ser a parte muito significativa do nosso tecido empresarial. Que respostas é que o PRONAI tem com relação às PMEs? Bom, de acordo com os dados estatísticos, o grande empregador neste país são as PMEs. E é este, portanto, o grupo-alvo que o PRONAI está, portanto, a visualizar como um target, portanto, prioritário. Vamos lá, em Moçambique, maior parte das micro e pequenas indústrias, como bem falei, micro é o maior número que existe, e é este que já existem iniciativas que já estão a decorrer. O que nós precisamos é acertar o passo. Quais são? A mobilização de recursos financeiros a nível dos bancos, como é o caso, um dos nossos grandes parceiros é o Banco Africano, que o AFC também, através do Banco Mundial, que concorre, portanto, para a melhoria do ambiente de negócio no que diz respeito digamos, a componentes de garantias, portanto, financeiras. Okay? Este aqui tem sido um nó de estrangulamento no âmbito de financiamento das PMEs. O PRONAI... Só para terminar, desculpa, nesta questão que estava a colocar, o que é que se dispensa neste momento, diria, o que é que não se dispensa nesse caso? Porque dispensar, diria que isto não vamos falar, não vamos aflorar. Mas é importante que, de acordo com aquilo que é características das nossas PMEs, muitas delas são emergentes, ok? E existem muitas iniciativas juvenis, todos os dias nós deparamos com novos projetos e projetos também antigos para poder se relançar no mercado. Então, aqui levamos todas estas sinergias, estes conhecimentos, essas experiências, lições aprendidas sobre as PMEs nacionais para, portanto, deslumbrar neste processo que nós estamos aqui a dizer um novo paradigma para a industrialização. Portanto, é nessa perspectiva que, depois de analisados os fatos, as matérias no contexto daquilo que são os problemas das PMEs, e aí, portanto, gera-se... Um dos maiores problemas tem sido exatamente o financiamento. Então, ligo a isso, a este aspecto, a questão da própria forma como o PRONAI vai procurar abordar a questão do financiamento das várias iniciativas que se propõe realizar nas suas diferentes vertentes, melhoria do ambiente de negócios, a questão da capacitação institucional, a capacitação do setor privado, todas estas vertentes do PRONAI. Perfeito, muito bom. Olha, por isso que nós chamamos de integração, ok? E este é um programa integrado. Integrado, pois. Ele não é apenas coordenado, apesar de estar a ser coordenado pelo Ministério da Indústria e Comércio, ele é multissetorial. E por isso que é iniciativa presidencial. Quando é uma iniciativa presidencial, aqui tem que se pretender, de facto, fazer essa intrusão, essa integração. Então, aqui o papel do PRONAI no quanto, portanto, programa que será implementado através de uma unidade de implementação, portanto,
e esta unidade de implementação tem que, portanto, estar atento a esses aspectos. Quando nós dissemos, portanto, quando bem disse sobre aspectos de financiamento, como é que estão aqui assegurados os processos de financiamento? Aqui, quero referir aqui, neste momento foi lançado a iniciativa. Há muito trabalho para frente ainda por se fazer. E esse trabalho é na perspectiva que eu acabei mencionando. Haverá necessidade de fazer um manual preciso de conteúdo local. Nós sabemos que hoje o conteúdo local está sendo coordenado através do MIREME. E nós queremos, portanto, neste programa não há protagonismo. Neste programa há coordenação institucional. É um programa, de fato, transversal. Transversal, exatamente. Portanto, é daí que a componente da estruturação do conteúdo local, o manual do conteúdo local, que provavelmente pode vir a ajudar a lei ou qualquer instrumento legal sobre o conteúdo local no futuro. Temos aqui a componente da melhoria do ambiente de negócio. Uma das questões que nós temos que ter que fazer lobby, que já se iniciou, através do IPEMI, portanto, com os bancos, é o timing de financiamento. O grande problema até no país não é o leque, ou nesse caso, a falta de financiamento. Há financiamentos dispersos, mas o que se pretende diante deste projeto, deste programa, como bem questionou, como é que ele vai facilitar as empresas industriais? Aqui é um mecanismo de implementação em que vai obedecer a um funil que vai filtrar os projetos a serem submetidos dentro desta unidade de implementação. E vai ter que seguir... Portanto, teremos uma unidade de implementação do PRONAI que vai dinamizar todo o processo de operacionalização. Edgar Paulo, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Voltaremos ao PRONAI para analisarmos vertente por vertente como vem elucidou-nos, porque precisamos de compreender na essência cada vertente de que forma é que atende às necessidades de desenvolvimento do nosso setor industrial. Até uma próxima oportunidade. Boa noite e obrigado mais uma vez por estar connosco. Muito boa noite, obrigado. Para si também, momento para fazer uma breve pausa, tomando o seu cafezinho. Não nos perca de vista, nós retomamos o programa em breves instantes. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. A questão dos insumos, sementes, mecanização, não é feita com camponeses. É feita com agricultura comercial. Este é um desafio que eu ponho ao meu amigo Celso Correia. Eu sei que ele é uma pessoa que já mostrou trabalho. E então, este é o grande desafio, a agricultura comercial, uma aposta na agricultura comercial. E não ter medo de apostar na agricultura comercial, porque isso não vai matar o camponês, porque estudos existem que mostram que camponeses, famílias que vivem à volta de um grande agricultor comercial, que vivem à volta de um grande empreendimento comercial, têm a tendência de melhorar a sua renda, de melhorar a sua qualidade de vida. Por quê? Pela via do emprego, quando são empregados nesse grande projeto agrícola, okay, nós sabemos que a agricultura é mão de obra intensiva, pela via do emprego. 2, pela via da aprendizagem técnicas agrícolas. Aquelas pessoas da zona, da comunidade que trabalham com aquele agricultor sul-africano, americano, moçambicano, não interessa com o zimbabuiano, australiano, não interessa.
que trabalham com chinês, o guambao, chinês, aqueles agricultores que trabalham, está a ver isso em Xaixai, que trabalham naquele grande empreendimento, em casa e nas suas famílias, passam a aplicar aquelas técnicas de produção e saem daquelas 2,5 toneladas de arroz que produziam antes para as 7 toneladas ou 10 toneladas que o Guambao consegue. Okay? Isso é transferência de tecnologia. Então não devemos ter medo da agricultura, porque a agricultura comercial é a solução, na verdade, para a agricultura familiar. E vamos então ao tema de fundo da presente edição. Como teve oportunidade de anunciar logo no início do programa e afloramos inclusive algumas questões prévias, está conosco o deputado António Niquis, que é presidente da Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República, quer dizer que é este órgão ao nível da Assembleia da República mais responsável, digamos, se é que é toda a Assembleia, mas com alguma especificidade esta comissão para fiscalizar e aferir os dados avançados para o governo. Há uma questão que tem sido a miúdo referida na gestão macroeconômica, na gestão orçamental, fiscal do nosso país, que tem que ver com o crescimento do endividamento público. Instituições, inclusive como o Banco de Moçambique, têm se referido a este aspecto com muita preocupação, que pode perigar, inclusive, a sustentabilidade do crescimento econômico. Verifica-se também neste período em análise também esta questão, o próprio governo faz referência a questão do crescimento do endividamento público. Qual é a análise que da parte fiscalizadora, qual é a análise que faz a esta preocupação com o endividamento público crescente? No período de análise, estamos a falar do primeiro semestre do presente ano, relativamente à gestão da dívida pública, importa salientar que os únicos falaríamos em termos de investimentos contraídos em jeito de donativos foram com o Banco Mundial, com o Banco Africano de Desenvolvimento e o FIDA, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que é na casa de perto de 1,2 bilhões tanto de dólares. É um investimento necessário, que não é na forma de endividamento externo, não houve registro por via de garantias soberanas ou avales neste período de referência, o que significa que o Estado não contraiu dívidas, tanto adicionais, por conta também da necessidade de gestão sustentável da dívida, porque, como sabe, com as chamadas dívidas não declaradas, estamos ainda neste pressuposto da necessidade de se gerir com base no que está estipulado constitucionalmente a problemática da dívida. Mas o governo tem estado, através da emissão de bilhetes de tesouro, que é um pressuposto também macroeconômico de desenvolvimento da economia, porque a economia tem que funcionar e esta é uma iniciativa que é usada em quase toda a parte do mundo para financiar o próprio desenvolvimento da economia. É certo que há aqui também um papel por via da emissão de bilhetes de tesouro para financiar o desenvolvimento do setor privado, como estratégia de financiamento, sobretudo das pequenas e médias empresas, mas relativamente à gestão da dívida, penso que da análise que pode ser feita em conformidade com o balanço do PES e do Orçamento de Estado, a grande lição que se tem é de que há uma gestão que visa garantir os limites sustentáveis de endividamento e a esta política que foi adotada, não é, de opção pelo endividamento interno por via da emissão de bilhetes de tesouro,
nos parece mais acertada por conta também deste fator extremamente importante, não é? Que tem a ver com a necessidade de fazer com que a economia funcione. Sim, as pequenas e médias empresas têm que produzir. O grande problema que nós temos, na verdade, temos estado a assistir, é que temos que inverter esta situação deficitária da balança de pagamentos. Nós estamos a importar mais, porque não estamos a produzir internamente, e se nós gerarmos uma economia que produz internamente, exportarmos mais, naturalmente teremos uma balança de pagamentos estável, que vai permitir a arrecadação de mais divisas e o refinanciamento da economia. A questão do mercado laboral, o alargamento da base tributária também é fundamental neste pressuposto, porque se temos que gerar mais empregos, conforme vem previsto no programa quinquenal do governo, é preciso que existam mais empresas a operar, mais iniciativas geradoras de novos empregos. Estamos efetivamente num contexto em que as empresas estão deprimidas também por conta da Covid-19. Há iniciativas, falamos ao longo deste programa, o Programa Nacional de Industrialização, que preconiza apoios para as pequenas e médias empresas, tendo em conta o seu papel, mas de um tempo a esta parte, desde que se começou a olhar realmente para a prestação das nossas PMEs, persiste a percepção de que a situação das nossas PMEs não tem estado a mudar fundamentalmente. Do ponto de vista do vosso lado, qual é a recomendação para que esta situação possa se alterar e teremos as nossas PMEs com acesso a recursos mais acessíveis, mais sustentáveis e possam dar o seu contributo no processo econômico do país de uma forma geral? Não, é preciso financiar a economia. Eu acho que o papel, por exemplo, que o BNI despoletou ao instituir uma carteira de financiamento, não só para a tesouraria, mas também para a sustentabilidade das próprias empresas no âmbito da pandemia da Covid, foi um exemplo extraordinário, que assegurou a continuidade de algumas pequenas e médias empresas. Como vê, o pacote que foi instituído pelo BNI, neste caso, praticamente de longe não respondeu à demanda. O que significa que há uma sede enorme. Não é? As empresas estão interessadas em ter recursos para poderem participar no processo produtivo, em toda a cadeia de valor, no sentido de produção, mas também a comercialização e a exportação. Então, aí há necessariamente que se tomar medidas, não só de política financeira, mas também medidas de política econômica, não é, que visam financiar as pequenas e médias empresas, as várias iniciativas, não é, tendo em conta também os setores já identificados como prioritários. Porque sem investimentos, sem a poupança, não vai efetivamente a economia registrar, portanto, neste contexto já problemático, que grande parte das empresas tendem a fechar porque não estão a conseguir, de alguma forma, mesmo com essa resiliência, suster o impacto negativo da Covid, não é? Sem uma reinjeção, vamos ter, de fato, cenários muito preocupantes nos próximos tempos. Bem, é um desafio para o governo melhorar a eficiência da execução orçamental. Que medidas e recomendações ao nível da ação fiscalizadora, da entidade fiscalizadora, pode colocar no terreno para melhorar a eficiência do ponto de vista da execução orçamental?
Bom, nós recentemente, a Assembleia da República recentemente, por conta dessa constatação, que é real, não é, tivemos que rever uma série de instrumentos legais que lidam com a problemática da gestão orçamental, da transparência e boa governação, e a recente revisão do SISTAF, da lei do SISTAF, que é do Sistema de Administração Financeira do Estado, é um passo extremamente importante, porque vai também resolver um problema que já vem arrastando-se há bastante tempo, que é ligado ao ciclo de avaliação do grau de execução através da Conta Geral do Estado. Há um gap, um relativo gap vazio, que é de 2 em 2 anos, que este exercício é feito da conta anterior, mas na nova lei já previmos que a conta seja até o próximo ano, em princípio, comece-se a fazer a avaliação da conta geral do ano anterior. É certo que a conta é julgada pelo Tribunal Administrativo, mas também ela vai à Assembleia para que se faça o julgamento político daquilo que foram as grandes constatações do Tribunal Administrativo. E o principal aspecto é o cumprimento escrupuloso das normas de execução orçamental. Portanto, e na medida do que temos estado a constatar com estas intervenções cíclicas, as recomendações feitas pelo Tribunal Administrativo e pela Assembleia da República, ao longo das últimas 10 contas gerais do Estado, pode-se dizer que há uma evolução significativa, tendo em conta também que os procedimentos e o papel inovador das tecnologias de informação e comunicação na gestão dos recursos, do ponto de vista orçamental, financeiro e das finanças públicas no geral, tem apoiado significativamente para que se evitem desvios e até combater casos eventuais de corrupção ou de má aplicação da coisa pública. Muito bem, António Kiss, muito obrigado pela sua presença aqui no Semanário Econômico. Estivemos hoje a analisar sobre olhar da ação fiscalizadora, o balanço que o Governo apresentou relativamente ao Plano Econômico e Social do primeiro semestre de 2021 e também a execução do Orçamento do Estado para o mesmo período. Vamos fazer uma curta pausa, olhamos de seguida para os mercados financeiros e voltarei logo depois disso para a síntese daquilo que foi a presente edição do Semanário Econômico antes de nos despedirmos. Não saia daí, até já. Boa noite, António Kiss, até uma próxima oportunidade. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O metical continua numa tendência depreciativa ligeira face ao dólar, depreciando em apenas 0,07%, saindo de 63,68 no fecho da última sessão semanal para 63,73 meticais por unidade do dólar no fecho da presente sessão semanal. O abrandamento do ritmo de desvalorização do metical face ao dólar é justificado pelo incremento da oferta de liquidez em dólar no mercado cambial, que provém do aumento do volume das compras de divisas dos bancos comerciais com o público. A 23 de agosto, cerca de 310 milhões de dólares foram disponibilizados para Moçambique utilizar na gestão de reservas de moedas estrangeiras, disponibilidade que poderá sustentar o incremento do nível de oferta de liquidez em moeda estrangeira no mercado. Por outro lado, a decisão do Banco de Moçambique em manter
as taxas de juros em alta contribuiu para a redução da procura por moeda estrangeira. Entretanto, a agência de classificação de crédito norte-americana, Fitch Solution, acredita que o Banco de Moçambique poderá vir a reduzir a taxa de política monetária no quarto trimestre do ano em curso, ou seja, entre outubro e dezembro, reduzindo a taxa mínima em 100 pontos base, ou seja, deverá reduzir a taxa mínima de 13,25% para 12,25%. O índice do dólar depreciou em quase 0,73%, de 93,51 para 92,83 no fecho da última semana, ou seja, quarta-feira da presente semana. Mercado monetário interbancário, não houve alterações, as taxas diretoras continuam fixadas basicamente no mesmo nível. Relativamente ao crédito à economia, os últimos dados apontam para uma variação mensal positiva pelo segundo mês consecutivo, situando-se ao nível mais alto do ano até o ano passado, após as quedas e os tímidos aumentos que vinham se registrando. O rácio de transformação, medido pelo total de depósitos sobre o crédito total, aumentou. Cenário este que demonstra que as instituições de crédito conseguem mobilizar depósitos para cobrir o total das suas necessidades de financiamento. No mercado de capitais, nenhuma alteração significativa ao longo da presente semana, se comparando às últimas informações que vínhamos publicando, particularmente a última semana. As contínuas preocupações com a rápida disseminação da variante Delta do Covid-19 fizeram com que investidores optassem por ativos considerados portos seguros, como o ouro. Com efeito, após ter atingido a fasquia de $1.800 por onça no fecho da sessão comercial de segunda-feira, na quarta-feira, o metal amarelo voltou a ser transacionado abaixo dos $1.800, em volta dos $1.700 por onça pela primeira vez desde segunda-feira. Os mercados ainda fazem um compasso de espera das discussões do simpósio de Jackson Hole a ter lugar entre os dias 26 e 28 de agosto, em busca de pistas sobre o cronograma da Reserva Federal dos Estados Unidos para a redução da compra de ativos e outros estímulos à economia norte-americana. Caso a Fed dê indicações de iniciar com o processo de remoção dos estímulos à economia no futuro mais próximo, antes de 2023, o ouro poderá ser afetado negativamente, podendo assim voltar a ser transicionado num campo abaixo dos $1.790 por onça. O preço do petróleo aumentou após o incêndio numa das plataformas petrolíferas da Pemex, empresa estatal mexicana, que gerou uma queda na produção do petróleo em cerca de 400 mil barris por dia. Até quarta-feira, a apreciação diária acumulada dos preços do petróleo foi na ordem dos 10%, tendo se estabilizado em volta de $71,50 por barril. Num outro desenvolvimento, o alastramento das infecções da variante Delta do Covid-19 diminuíram na China, um dos maiores importadores de petróleo do mundo. A China reportou esta quarta-feira uma redução diária de 35 para 29 casos confirmados de coronavírus. E se esta tendência se mantiver, poderemos ver uma maior recuperação da demanda e, consequentemente, dos preços de petróleo. Relativamente à situação alimentar mundial, apesar da queda do índice de preços dos alimentos no mês de julho, para o caso concreto de Moçambique, notícias recentes apontam que as classes das bebidas alcoólicas e do tabaco poderão ressentir-se de aumentos dos seus preços devido à introdução de selos de controle que tinham sido adiados em 2017, uma vez que os produtores e importadores dessas classes de bens deverão comprar os selos da Direção-Geral das Alfândegas, repassando esse custo para os consumidores finais. A medida tem como principal objetivo minimizar o contrabando de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado.
Estamos em fase de fecho da presente edição do Semanário Econômico. Antes de nos retirarmos, conheça as incidências do ponto de vista dos conteúdos aflorados na presente edição. Essencialmente, o que é o PRONAI, o que visa e como visa? Visa, portanto, aproveitar a matéria-prima que é produzida localmente. E este programa visa essencialmente assegurar o agroprocessamento, a agroindústria na componente da agricultura. Qual é a análise que faz a esta preocupação com o endividamento público crescente? Da análise que pode ser feita em conformidade com o balanço do PES e do Orçamento do Estado, a grande lição que se tem é de que há uma gestão que visa garantir os limites sustentáveis. Olhando para o modelo de implementação do PRONAI, o que é que assegura a sua eficácia? Naturalmente que para desenvolvimento de qualquer escopo de economia, de desenvolvimento, tem que haver aqui uma melhoria de ambiente de negócio. Qual é a recomendação para que esta situação possa se alterar? É preciso financiar a economia.